Boa tarde a todos, boa tarde, boa tarde. Olha só, eu não sou palestrante, não sou palestrante, não sou. Eu sou empreendedor, vou falar um pouquinho aqui da minha carreira, da minha vida, para vocês entenderem um pouquinho o que é que eu faço. E eu queria só entender aqui quem está presente, quem é empreendedor, levanta a mão. Boa parte não, acho que 80%. Quem é funcionário assalariado? Boa. Ótimo. Pronto, então eu estou falando com a plateia certa, porque eu vou falar de empreendedorismo, eu sou empreendedor, sou proprietário da Pinheiro Veículo, e na minha infância eu tive um sonho, né? Então tem ali escrito, ó, sonhar, trabalhar e realizar. Esse boneco aqui mais velho, envelhecido, é um pouquinho parecido comigo nos cabelos, mas é o Super P mais velho. A gente tem um boneco lá na loja chamado Super P, ele é bem moderno, e meu publicitário inventou esse mais idoso, parecido mais comigo. Mas vamos para cima. Aqui é a seta dizendo, né, de onde eu comecei e onde eu estou querendo chegar, ao topo da montanha. Antes de passar o slide, em 2014, eu fui premiado como Top of Mind, a loja mais conhecida no mercado da Bahia, de vendas de seminovos. Essa categoria não existe mais no Top of Mind, e a única vez que teve a participação foi a Pinheiro que venceu, tá? Em 2014, e nós disputamos com todas as revendas de veículos de seminovos da Bahia. Nós ficamos número 1, o segundo foi Localiza e o terceiro foi Auto Shopping Itapuã. Então, uma loja única venceu a Localiza, que tem mais de 30 lojas no Brasil, venceu o Auto Shopping Itapuã, que tem mais de 30 lojas dentro. Então, realmente foi assim uma vitória muito grande para nós. Estava no caminho certo na divulgação, propaganda e marketing. Vamos passar aqui para a gente ver quem é Ari. Ari é CEO e fundador da Pinheiro Veículo, presidente da Soveba, eu também sou presidente da Associação dos Revendedores do Estado da Bahia, onde hoje tem 115 lojas associadas. Vou falar um pouquinho mais para frente como é que surgiu essa questão da associação da Soveba. Eu sou diretor do Mercadão e Auto Shopping. Quem conhece Mercadão e Auto Shopping lá de Freitas, levanta a mão. Já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Mercadão e Auto Shopping? Não. Então, Mercadão começou como Mercadão da Bahia, hoje é Mercadão e Auto Shopping, e eu fui convidado para ser o gestor, e lá nós implantamos, na frente eu vou falar, nós implantamos o Auto Shopping lá, e eu sou o gestor desse Auto Shopping. Eu sou também co-apresentador, onde eu conheci Dilcinho, do Metrópole Autos. Inclusive hoje eu estava lá na Rádio Metrópole, antes de vir para cá, das 11 às 12. E sou marido, sou pai, sou filho, e sou amigo de todos vocês também a partir de hoje. Minha esposa está ali me filmando, Anitta Tavares. Então, vamos lá, vamos para frente. Não sei se vocês repararam, mas meu publicitário fez essa brincadeira aqui comigo, botou vários crachás, né? Eu jogando bola, que hoje de manhã eu já joguei bola. Mercadão Auto Shopping, Pinheiro, Soveba e Metrópole Autos. Vamos lá, um pouco da minha história. Em 1993, meu pai recebeu um convite pelo White Martins de se mudar para Jacobina. Eu tinha somente 13 anos, daqui 13 anos, e o que aconteceu? Eu nasci aqui em Salvador, morei em Salvador, estudava aqui em Salvador, e eu com 13 anos fui morar em Jacobina. E minha mãe era comerciante, era sacoleira, meu pai trabalhava na White Martins, e nós fomos para Jacobina, e o compadre de meu pai ofereceu para eles uns produtos de escapamento. Olha, meu compadre, eu tenho uns escapamentos aqui que estão infonados, que é de Brasília, Fusca, Caravan, Opala, e aqui em Salvador não roda mais, aqui agora só é Fiat 147, Chevette, nessa época. Então eu queria ver se você não consegue desovar isso lá em Jacobina e tal. Meu pai gostou da ideia, levou esses escapamentos para lá e montou a Pinheiro Escapamentos. Em 93, eu tinha somente 13 anos, eu estudava no turno da manhã e à tarde eu trabalhava nessa empresa, Pinheiro Escapamentos. E logo em seguida nós colocamos oficina mecânica também nesse local.
Por isso minha afinidade de carro começou bastante cedo, tá? Quando chegou aqui em 1995, acabou o contrato de meu pai em Jacobina, onde ele fundou a White Martins lá, e ele veio para Feira de Santana. Ficamos em Feira de Santana somente um ano, depois nós voltamos para Salvador. Chegando em Salvador, em 95, meu pai fundou a Pinheiro Escapamentos, que ainda funciona no Heitor Dias, que minha irmã que toma conta, mas na época quem tomava conta era minha mãe, eu e minha irmã. E meu pai ainda estava sendo funcionário da White Martins em 95. E meu pai tinha um amigo em comum que tinha uma fábrica de biscoitos e falou: Ari, o que é que você acha de comprar alguns carros e vender? O que é que você acha disso? Meu pai: olha, eu não tenho experiência nenhuma com carro, posso botar meu filho para ver se ele consegue vender. E aí ele colocou um dinheiro na mão de meu pai para a gente comprar os carros. Então está ali escrito, ó, compramos Fusca, compramos Bugre para vender e compramos também um Chevette, que era mais atual, para vender. Mas não deu muito certo, tá? Tomamos prejuízo, deu errado, a questão do carro não foi para frente e continuamos com a Pinheiro Escapamentos. E eu trabalhando um turno e estudando no outro. E aí acabou essa parceria de meu pai com esse amigo dele e foi para frente. Quando chegou em 96, aqui em 96, meu pai foi demitido da White Martins depois de 20 anos de serviços prestados. Nessa demissão dele, a White Martins abriu uma concessão para revender oxigênio e acetileno. Meu pai não era comercial, meu pai era da parte operacional, abria empresas e tal, e cuidava da parte de organização, mas não era comercial. Então ele falou: olha, você tem interesse? Eu tinha somente 18 anos. Você tem interesse de pegar essa representação? Eu falei: pai, bora, vamos nessa. Eu já, desde os 13, trabalhando na parte comercial da coisa, com carro e tal, aceitei o convite. Mas o negócio não era tão fácil, vender oxigênio acetileno, apesar de estar representando uma multinacional. Lidar com oficina, mecânica, com chaparia, com pintura, o pessoal não é bom pagador. São pessoas que têm dificuldade. Então, eu tomei muito birro, muito calote, e era um produto que eu só poderia vender de 30 em 30 dias ou 40 em 40 dias. E com essa questão de demorar muito de vender, eu não tinha uma saúde financeira muito boa. E aí eu fui até chegar em 97, 96 também eu conheci, em 96 eu conheci a Anitta Tavares, ali minha esposa, conheci ela em 96 e rapidamente nós nos casamos, porque a gente teve uma gravidez prematura, eu fui muito ousado, fui para frente e aí acabei engravidando a Anitta e nasceu minha filha Gabriela, minha primeira filha, em 1997, tá? Em 1997 também a White Martins me convidou, onde eu era representante dela, me convidou para fechar um contrato com a Caraíba Metais, em 97, no ano em que minha filha nasceu. Eu falo o seguinte, todo mundo tem filho aqui, eu acho, a maioria tem, não sei, mas eu falo que cada filho que a gente tem, a gente recebe um presente. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas cada filho que eu tive, eu tenho 2 filhas, a primeira filha me deu um presente, que foi esse contrato com a Caraíba Metais, né, porque eu estava passando uma dificuldade muito grande financeira no momento, e a White Martins falou: olha, a gente vai ter uma parceria, você vai ficar full time dentro da Caraíba, e você vai ter um contrato, que você vai receber todo mês um valor X. Então não dependia mais de vendas, não dependia de nada. Todo mês eu emitia a nota e recebia o dinheiro da conta. E esse serviço meu durou de 1997 até 2002 na Caraíba. E eu consegui fazer um fluxo do caixa bacana, né? Na época eu tinha uma caminhonete e eu trabalhava com essa caminhonete lá dentro da Caraíba, entregando oxigênio e acetileno, fazia todo esse serviço. E em 2002 acabou o contrato. Quando acabou o contrato, eu tinha uma moto e um carro. Eu tinha uma moto
e tinha um carro. E fiquei desempregado, fiquei desesperado. Eu digo, olha, eu tô com capital, tô com dinheiro, mas se eu ficar parado, eu não vou conseguir sustentar minha casa. O que é que eu fazia? Eu pegava um turno, ia para a loja de meu pai, a Pinheiro Escapamentos, tentar fazer alguma negociação, e no outro turno eu ia para a calçada fazer frete de móveis que eram vendidos lá na Topilar, na época Insinuante, etc. Eu fazia muito frete, eu tinha conhecidos na Topilar e tinha conhecidos na Insinuante lá embaixo, que me ligavam, olha, tem 5 carretos para fazer, tem 6 carretos. Descia com minha caminhonete, botava os móveis dentro da caminhonete e ia entregar lá no subúrbio. Conheci um pouquinho do subúrbio, já tem muitos anos isso, e nessa época era bem tranquilo, assim, andar na área e tal. Né? Hoje eu não sei como é que está essa questão de trânsito, né? Essa questão toda, mas na época eu consegui fazer esse trabalho. Quando chegou em 2002 para 2000, e eu fiquei nesse trabalho, né? De frete e tal, querendo outra coisa. E nessa época de 2002, eu também fui convidado para tocar em uma banda. Olha lá em cima, ó. Paralelo a isso, eu também fazia parte de uma banda, chamada Banda de Cara. Não sei se vocês conhecem na época. Começou como Gatinhos do Pagode, depois virou Banda de Cara. Eles tocavam muito em Vilas do Atlântico. Cheguei aí para os Estados Unidos com a banda, consegui fechar um contrato. Então também me sustentava um pouquinho de nada com a banda. Era quase nada. Quando chegou em 2003, olha aqui, em 2003... eu fui contratado pela Frutos Dias. Tava essa dificuldade de arrumar emprego e encontrei um primo meu que trabalhava lá na Frutos Dias, chamado Jai. Ele falou, primo, como você a vida inteira cuidou de carros, fazendo escapamento, oficina e tal, pererê, o que é que você acha de vir para cá para vender carro? Pegou uma boa ideia, mande o currículo para mim. Mandei o currículo, ele botou lá no RH, fiz entrevista e passei. Isso em 2002, ou 2003. E fui para Frutos Dias, lá na Cidade Baixa. Comecei a trabalhar, com 3 meses, eu fui promovido. Saí de vendedor para avaliador, a pessoa que avalia e dá a precificação dos carros. Nessa questão de avaliação, eu comecei a entender mais ainda sobre carros. Preço, qualidade, quanto dava para pagar, quanto dava para vender. Eu fazia todo aquele processo de compra de carros. E fui me aprimorando, só que o salário era muito, muito miúdo para o patamar que eu já vivia. E em 2002, um ano antes, nasceu minha segunda filha, chamada Amanda Tavares. Então, já tinha 2 filhas, em 2002 ela nasceu. E quando chegou em 2004, aqui para cima, a reguinha, a linha do tempo, nós fizemos uma loja improvisada da Pinheiro Veículo, na Pinheiro Escapamentos, na Estrada da Rainha. O que aconteceu? Resumo da história. Aqui, quando eu comecei a aprender a avaliar carro, eu tinha um carro e a moto, tinha um capital muito pequeno, não dava para 3 carros, por exemplo. O que eu fiz? Comecei a trabalhar na Frutos Dias, peguei uma bagagenzinha e aí chamei a Anitta. Vamos na feira de domingo, no Parque de Exposições, para ver se consigo vender meu carro e vender minha moto. Bora fazer isso? Você leva o carro, eu levo a moto e a gente vai tentar vender esse carro e essa moto lá. Se vender, eu vou comprar outro e vou começar a revender os carros. Ela topou e fomos para a feira automóvel. No primeiro dia, nós vendemos os 2, tanto o carro quanto a moto. Fui muito cuidadoso com minhas coisas, minha moto era muito nova, meu carro era muito novo. Bateu o olho, comprou. E aí eu disse, olha, vou comprar outro carro e vou tentar vender no próximo final de semana. Continuei trabalhando na Frutos Dias e aí eu consegui comprar outro Palio e um Uno. O dinheiro dos 2 automóveis, eu consegui comprar um Palio e um Uno. E na semana seguinte, eu consegui vender os 2. Com esse dinheiro, que foi o primeiro resultado, né? O primeiro eu não conto como resultado, mas o segundo, sim,
que foi já um proposital a compra para obter lucro, eu já consegui relativamente a grana de 3 meses trabalhando na Frutos Dias. Eu digo, meu Deus, em um final de semana eu recebi 3 vezes o valor que eu demoro para receber aqui na Frutos Dias. O que é que eu estou fazendo aqui? Já que essa é a minha primeira vez que eu estou assinando minha carteira nunca foi assinada, é a primeira vez que eu estou trabalhando para alguém, e eu sou empreendedor, eu sei fazer, eu faço para ele, porque eu não posso fazer para mim? Então aí caiu a ficha, e eu, em menos de um ano, fui embora da Frutos Dias. 8 meses, 9 meses, eu já estava, pedindo para ir embora. Eu falo que foi a faculdade mais rápida que fiz na minha vida. Em 8 meses, eu consegui cursar esse curso aí de comprar e vender carro. Quando chegou, obrigado. Porque a prática, meu amigo, a prática ninguém tira. Você faz prática, não tira. Você faz faculdade de 4 anos, às vezes você sai de lá, não sabe nada. Mas quando você está fazendo o dia a dia na prática, você avança e vai embora. Então, 2004, a gente fez essa loja improvisada. E aí, o que aconteceu em 2004? Deixa eu olhar o tempo aqui, faltam 13 minutos. Olha, quando chegou em 2004, eu tinha simplesmente dinheiro para 2,5 carros. Tipo assim, se eu comprasse 2 carros mais caros, eu ficava com quase nada de capital de giro. Eu comprava 3 carros mais baratos, Ave Maria, passava fome, que não tinha o que comer em casa, porque eu gastava o dinheiro todo nos produtos, tá? Então, fiquei bem assim, meu Deus, eu tenho que girar para o capital de giro acontecer, porque senão eu vou quebrar. E nesse meio de campo, um amigo meu em comum chegou lá na loja, na Estrada da Rainha, falou, olha, vim apresentar aqui um amigo meu, que ele veio de Ilhéus para cá, estava trabalhando num atacado e de repente ele foi demitido. Só que ele tem condições, ele tem capital, ele tem dinheiro e ele quer trabalhar com você. O que é que você acha de fazer uma parceria com ele, uma sociedade com ele? Eu falei, poxa, muito obrigado, agradeço muito, mas eu vou pensar nessa possibilidade. E aí, eu peguei, quando eles foram embora, falei com meu pai, meu amigo de infância, trouxe aqui um amigo dele que veio de Ilhéus, veio do interior e tal, e quis fazer uma parceria com ele. O que você acha? Olha, sociedade não presta, olha, é difícil, é um casamento, você não conhece a pessoa, não conhece a índole, não conhece... é muito difícil, meu filho. Você não está indo bem sozinho? Eu digo, tô, pai, mas eu estou limitado. Eu não tenho capital para avançar. Então, se eu tivesse outra pessoa, tivesse o mesmo grana que eu, ou mais, eu ia avançar mais, ia escalar mais. Ele, você que sabe. Por que você não começa a fazer uma parceria com ele, sem sociedade? Eu digo, boa ideia. Liguei para um amigo, falei, olha, vamos fazer o seguinte, juntar aqui os panos de prato não dá, mas se eu arrumar algum carro para comprar, você tem interesse? Você me dá uma comissão. Na época, eu falei com ele, acertei uma comissão de R$250. Você me dá uma comissão de R$250 e eu vou arrumar os carros para você. E cada carro que você comprar, você me dá 250 e você vende seu carro. Ele, beleza, fechado. No dia seguinte, apareceu 3 carros. Apareceu 3 carros. Você pode vir aqui na loja me pegar para ver a altitude dele, se ele queria realmente. Você vem aqui na loja, me pega, que a gente vai lá olhar os carros lá no Cabula. Fomos lá olhar os carros no Cabula. Ele chegou rápido na loja. Eu estou adiantando aqui porque o minuto é rápido aqui. Chegou lá na loja, no Estrada da Rainha. Entrei no carro dele, a gente foi no Cabula. Chegou lá, olhamos 3 carros. Eu falei, não dá para comprar nenhum dos 3. Os carros são muito ruins, são cansados, quilometragem muito alta, banco rasgado, pneu ruim, não dá. Ele me testou, né? Mas não dá. E se a gente fizer tudo isso aí, não vai ficar bom? Eu digo, não vai. Não vai ficar bom, é melhor desistir. Ele, pô, já gostei de você. Ele também não me conhecia, já gostei de você, que você não está visando só o dinheiro. Você está visando que a gente vai para comprar as coisas certas para a coisa fluir e dar certo. Fomos embora. 3 dias depois eu liguei de novo. Olha, apareceram uns carros aqui. Vamos lá olhar? Vamos. Chegou lá, conseguimos comprar 2 carros. Eu falei, olha, a partir de agora você vai fazer o seguinte.
Você vai botar na oficina aqui para pintar o para-choque, você vai na Baixa de Quintas, compra as calotas, troca as calotas do carro, depois você vai no Jornal à Tarde e anuncia o carro dessa forma. Beleza? Ele, poxa, eu nunca fiz isso, eu preciso de você para você me ajudar. Se você me leve na oficina, preciso resolver, preciso que você compre as peças comigo. Ele, pô, mas não dá, pô, por R$250 não dá, eu tenho minhas coisas para fazer. Não, depois eu vou te remunerar melhor. Tá bom, tranquilo. Eu aí ajeitei tudo, arrumei tudo. Quando chegou no Jornal à Tarde, já tinha preparado os carros. Chegou no Jornal à Tarde, ele falou assim, eu falei, olha, vamos fazer o texto. Fizemos o texto. Eu disse, bota seu celular. Ele, não, meu não. Eu nunca vendi carro. Quem vai vender você? Eu digo, não é possível, velho. Até isso, sou eu que vou atender os clientes. É você que vai atender. Então tá bom, beleza. Bora ver como é que vai ficar essa brincadeira. Foi embora. Quando a gente vendeu o carro, vendemos o primeiro carro, ele pegou e falou assim, Ari, eu apurei aqui a margem e deu R$2.200 de lucro esse carro que a gente comprou, que arrumou e tal e tal. Eu vou te dar metade do lucro do carro, porque você cuidou de mim do início, meio e fim. Então não é justo te dar 250 mais um agrado. A partir de hoje, tudo que a gente comprar, que você comprar, que a gente comprar, eu vou dividir o lucro com você. Meu amigo, muito obrigado, gratidão e vamos para frente. E isso, o que aconteceu com isso? Fomos um aos outros ganhando confiança, dia a dia, sem confusão, sem estresse e sem mau-caratismo. Tudo era preto no branco. Finalizando, nós ficamos de 2004 até 2015 juntos, sócios, sociedades, realmente sociedade que foi para valer. Mas eu vou contar essa história indo mais para Pinheiro. Vamos lá. 2010, nós saímos da Estrada da Rainha porque teve a Via Expressa. Quem conhece a Estrada da Rainha aqui? Estrada da Rainha virou o quê? Via Expressa, não foi isso? Que vai sair lá embaixo. Na onde? Isso, lá no Mercado do Peixe. Então, nós fomos o quê? Para uma loja menor, pequena, na Sete Portas em 2010, atrás de um posto de gasolina, um posto Shell de gasolina. E ali no pé da Ladeira dos Bandeirantes. Chegando lá, a loja cabia 12 carros. Sabe quanto a gente vendia por mês? Quem quer chutar aí? 20, bom número. Cabia 12, a gente vendia 20. Quem quer chutar outro número? 50, pronto. Olha só, a loja cabia 12 carros, a gente só tinha 12 carros, mas nós vendíamos em torno de 20 a 25 carros por mês. Acredite em Deus. Vendíamos. Sabe por quê? A reposição dos carros eram muito rápidas naquela época. E a gente sempre foi muito agressivo. Tanto eu como o meu ex-sócio, Naldo, nós éramos muito agressivos na propaganda e publicidade. Por que em 2014 eu fui top filmagem? Porque em 2004, 2010, eu já fazia o quê? Página dupla no Jornal à Tarde, página dupla no Correio da Bahia. Eu fazia mosquitinho aquele anúncio, em negrito. Tudo que era mais caro, a Pinheiro fazia. Fazia propagandas na TV. Infelizmente, eu não coloquei aqui as propagandas que eu já fiz na TV. Foram muitas, foram diversas propagandas. Fizemos, inclusive propagandas juntos na TV. Mas aí, nós fomos em 2010 para Sete Portas e estávamos vendendo aí 20 carros, 25 carros. E apareceu uma loja lá no Bonocô, sentido centro, em 2011. E aí, nós alugamos a loja e colocamos a segunda unidade. Quando chegou em 2011, nós colocamos a segunda unidade no Bonocô. Então, quando a gente fazia a propaganda, a publicidade, não sei se vocês lembram, a Pinheiro Veículo é nas Sete Portas e no Bonocô nos dois sentidos. E no fundo do ônibus, naquele bus dó, a gente botava sempre a Pinheiro são 3 unidades.
botava no Gudó três dedinhos assim. Então, o que acontece? Ficamos nas 7 Portas e no Bonocô, nas 2 unidades, e a coisa crescendo. Quando chegou em 2012, eu entrei no Metrópole Altos e abrimos uma loja, a 4ª loja, lá na Barros Reis, do lado da Léo Madeireira, entre um posto de gasolina e a Léo Madeireira. E aí nós fomos para lá, que foi aí que a Anitta trabalhava no Santander, e Naldo queria levar ela para a loja. Em 2012, ela inaugurou essa loja com a gente lá na Barros Reis. E bateu todos os recordes. Ela chegou a vender nessa loja 55 carros, Anitta. Em um único mês, ela vendeu 55 carros em 2012. Soma de palmas, né, galera? 55 carros em uma única loja. Realmente foi incrível. E a gente bateu outros e outros recordes, sim. Quando chegou em 2013, eu fiz... Cadê? Aqui tá invertido, tá? Em 2013, eu fiz uma parceria com esse grupo aqui, ó. Grupo MC. Alguém sabe que grupo é esse? Grupo MC? Grupo MC é o Grupo Morena, é o Grupo Bruni. Tem aqui perto da gente, tem a Bruni, hoje a GWM, e tem a antiga Morena, que era Ford Morena. Então, esse grupo precisou de um auxílio para comprador e vendedor de carro. A gente fez uma proposta, não dá para falar, que só tenho 3 minutos aqui, mas fez uma proposta, eles aceitaram, e nós ficamos 2 anos lá dentro, comprando todos os seminovos do Grupo MC, de 2013 até 2015. Todos, 100% do estoque do Grupo MC de seminovos a gente comprou. Quando chegou em 2015, nós encerramos o contrato, e Seu Frutos, onde eu comecei em 2004... me chamou para uma parceria. Olha que incrível. Eu trabalhei 10 anos atrás na Frutos Dias. 10 anos depois eu voltei como parceiro, sócio dele, na gestão dos seminovos em 2015, tá? Quando chegou em 2017, aqui em 2015 também encerrou a sociedade com o Naldo. Chegou em 2017, eu fui convidado pela Lifan, uma marca chinesa, foi uma das primeiras que chegaram aqui no Brasil. Eu fui assediado e fui convidado pela Lifan para colocar uma concessionária. Eu e a Anitta, nós fomos em São Paulo 3 vezes, fazer negociações, e fechamos o negócio. Só que nós tínhamos 2 lojas no Bonocô e tinha a da Frutos Dias. E a gente tinha que concentrar todos nossos esforços em uma única loja. Foi aí que eu aluguei essa loja do Alphaville, aqui do lado da McDonald's. Fiz uma reforma que eu gastei 600 mil nela. Tive que colocar vários elevadores, contratar mão de obra mecânica, fazer toda a estrutura de oficina, fazer pós-venda, comprar peças da Lifan. Fiz tudo, gastei mais de 700 mil para montar essa loja. E essa loja só durou 8 meses. Por que só durou 8 meses? Porque na época o dólar subiu demais e o carro praticamente dobrou de preço. Então ficou inviável comprar os carros, então eu realmente tomei um prejuízo incalculável nessa época. E aí, rapidamente, eu virei a bandeira para Pinheiro Veículos Seminovos novamente. E infelizmente, são passos que a gente dá, né? E às vezes você se afunda, mas daqui a pouco você levanta de novo e vai embora. É assim mesmo, a vida é cheia de buraco, é cheia de quebra-mola, é cheia de muro, a vida é cheia de obstáculo. Se a gente parar em algum quebra-mola desse, algum buraco desse, ou alguma parede dessa, a gente vai desistir. E desistir não está no meu vocabulário, nem deve estar no vocabulário de vocês. Desistir jamais. Como é que você vai desistir? Você toma uma porrada dessa e vai desistir? Não. Tira a fachada azul, meu amigo. Bota a vermelha aí, Pinheiro Veículo de novo, vamos embora. Vamos embora. Fazer o quê? Vamos embora. E o que aconteceu? Fomos lá, né? Para o Alphaville, metemos pau lá no Alphaville. Foi. Foi um desafio e tanto, desafio gigante aqui. Essa virada de chave e vamos embora. Quando chegou em 2018...
eu entrei na presidência da Soveba. Vou contar rapidamente aqui, desculpa, mas rapidamente aqui o que aconteceu. A Soveba nasceu em 1991, eu era garoto, eu era menino, nem sabia que ia trabalhar com carro. Para você ver, em 93 eu fui para Jacobina, com 13 eu tinha 10 então, né? Tinha 10 anos, eu tenho 48 hoje, viu? Quem quiser perguntar, tenho 48 anos. O que acontece? Quando eu fundei a Pinheiro Veículo, a primeira coisa que eu fiz foi me associar à Soveba. E ela tinha em torno de 12 a 15 associados. Ari, por que você se associou? Porque eu acho que a união faz a força. Foi por isso. Tinha alguma vantagem? No momento, não. Te ofereceram alguma coisa? Não. Mas eu queria entender o mercado. Quem eram meus concorrentes? Quais ideias a gente poderia ouvir? A gente teria mais força juntos. Então eu me associei à Soveba e tinha 12 associados mais ou menos. Quando chegou em 2010, deixa eu ver, não, peraí, aqui, 2017. Em 2015, Daniela Pérez, do Auto Shop Itapuã, ela se elegeu presidente da Soveba e tinha mais ou menos uns 15 lojistas associados. Essa história é bem interessante, tá? Ela é uma mulher muito determinada e guerreira. E ela botou a Soveba para frente. Ela saiu de 12 associados para 48 associados em 2 anos. Muito bom, muito bom. E é um trabalho, né, de formiguinha para conseguir realmente mostrar confiança e falar, olha galera, entra na associação que aqui a gente faz a diferença, aqui a gente vai conseguir mais resultado. Quando chegou em 2018, ela falou, Ari, eu preciso que você assuma a presidência da Soveba para a gente não entregar de novo para as pessoas que devastaram, vamos falar assim, né, que acabaram com a Soveba. Então, eu preciso de você para a gente continuar o trabalho. Eu fui resistente, mas Dona Anitta ali me apoiou mais uma vez, falou, vá rapaz, vai que vai ser bom, você já dá as entrevistas para a Soveba, você já é a cara da Soveba, vá que vai dar certo. Quando eu assumi em 2018, a Soveba tinha 48, eu assumi, foi para 45. 5 lojistas, ou foi para 43, 5 lojistas saíram na hora. Buf, do Auto Shop Itapuã, saiu. Não é mais Dani que é a presidente? Então, não vai vir mais nada tipo assim para aqui pra gente. Então, não me interessa mais. Saiu. Eu fui, fiz o trabalho. Hoje, nesse exato momento, nós estamos com 115 lojistas associados. 115. Recebi com 48, foi para 43, 115. Em 2021, essa loja da Alphaville, o proprietário me pediu a loja, que ia fazer uma reforma que até hoje não acabou. E eu fui para o Shopping Paralela, onde estou lá até hoje. No Shopping Paralela, no G2, quem quiser me visitar. Eu não fico muito lá, claro. Quem fica mais lá é a Anitta, eu hoje estou mais no Mercadão. Mas a Anitta está tomando conta da loja muito bem. Tá jogando duro. E tá de parabéns. Uma salva de palmas pra Anitta, né? Anitta é guerreira. Casou com 17 anos. Temos aí 28 anos de casado. Temos 2 filhas. Temos uma cachorrinha que não tá aqui na foto que vai passar. E vamos embora. Chegou em 2023, galera. O que aconteceu? O proprietário do Mercadão me chamou para fazer um duelo. Um duelo é o quê? Alguém já ouviu falar em duelo de seminovos? Todo mundo já ouviu falar? Pronto, uma marca que a gente criou, que eu criei, que meu publicitário criou. Duelo de seminovos é muito forte mesmo. Quando eu falo, vai ter duelo, o povo sai brigando na rua, quero comprar carro. Então, o que aconteceu? É sério, esse negócio é brabo. E é a briga de vocês, consumidores, e é a briga dos lojistas também. A coisa foi feia para conseguir, assim, que todos os lojistas participassem, né? Porque só tem 20 vagas. Então, em 2023, a gente criou um duelo de seminovos lá no Mercadão, foi um maior sucesso, estouro. E aí o dono falou assim, é você que eu preciso para fazer a gestão daqui do Mercadão Auto Shop, onde Dilcinho está comigo lá desde o início, com o podcast dele. E a gente tá lá,
vários desafios diários, mas está conseguindo superar todos os desafios. Em 2023, nós inauguramos, em dezembro de 2023, para ser mais exato, inauguramos o Mercado Auto Shopping, e aí vem os desafios da Pinheiro Veículo. Olha aí, ó, continuar com a marca forte, né? A força da marca da Pinheiro, a relevância da Pinheiro também é um desafio, manter a relevância, dizer que, olha, aqui, ó, essa daqui você pode confiar, essa daqui você vai comprar com mais qualidade, essa daqui você vai ter realmente um pós-venda, né? Se o seu carro der algum problema, alguma coisa, vai ter uma assistência. Olha aí, ó, desenvolver pessoas, o desenvolvimento. Todos os colaboradores são treinados. Eu faço a seleção de todos os funcionários. A gente acerta, a gente erra, mas eu faço e também eu faço o desenvolvimento das pessoas junto com toda a equipe, a Anitta e todo mundo. Ó, atualizações constantes. Ó, já usamos ChatGPT, nós temos mais de 5 softwares que a gente usa na gestão, no acompanhamento de leads, no resposta rápida, né? Tudo isso a gente utiliza na loja. E a performance de vendas, porque sem venda você quebra. No dia que você não vender, você quebra. Então tem que ter constância nas vendas. Não adianta você brincar, tem que vender. Se não vender, você quebra. Vamos lá, a Soveba, associativismo, crescimento no quadro de associados, que eu já falei aqui, desenvolvimento do mercado. A gente faz esses feirões para realmente o mercado crescer mais e vender mais. Vocês sabiam que Bahia é o estado que mais vende carros seminovos do Nordeste? Parabéns para nós, olha aí, ó. Somos líderes aí há muito tempo, tá? Feirão do Hélio Seminovos, o espetáculo, como eu falei. Aí é uma das fotos do feirão lá no Açaí. Olha aí, Dilson tá lá também trabalhando comigo. Já foi, né, fim, né? Vamos lá. Aqui são os números do duelo. Começou vendendo 117 carros. Hoje nós vendemos o último 325 carros. Olha aí. Mercadão Auto Shopping, os desafios foi implantar ele. Pegar do zero, implantar. Destruir tudo que tinha, criar espaço para os carros e fazer a implantação. Desenvolvimento da marca forte. Gastamos mais de 2,5 milhões de publicidade o ano passado para dizer que estava chegando. Consolidação, está se consolidando, tá? Cada dia que passa, batemos recordes mês a mês. Do dia que inaugurou até hoje, não teve um mês mais fraco do que o outro. Então, todos os meses, a gente está se consolidando e aumentando as vendas. O espetáculo, depois confira lá o Mercadão. Mudança de hábitos dos consumidores. Lá em Oswaldo de Freitas não tinha vendas de seminovos. Veio ter vendas de seminovos de 4 anos para cá. Então é mudança de hábito dos consumidores. E o projeto é ser o maior do Nordeste. Olha aí. Hoje nós temos 18 lojas de seminovos lá dentro, mas com capacidade de 47. 19 lojas de seminovos, 12 de serviço, 6 financeiras, 12 restaurantes, empório, 450 vagas de estacionamento. Projetado para ser o maior do Norte e Nordeste. Olha aí, Metrópole Autos, 13 anos, falando sobre automóvel. 13 anos na Rádio Metrópole, de 11 às 12 horas, nos sábados. Aqui é o tempo para a família. Eu jogo PS5 toda noite, jogo bola e tem que ter tempo também, ó, para nós três. Família. Isso aí. Não é não? Tem que ter. Ontem mesmo teve happy hour, não foi, filha? Teve happy hour. Ó, gestão de tempo e disciplina, super importante. Você saber planejar o seu tempo e ter disciplina disso. Imagina, quantos crachás eu tenho e eu tenho que dar conta de tudo. Então, tem que ter disciplina e tem que ter gestão do tempo. E essa gestão do tempo, o amigo falou assim ontem, quando a gente foi no happy hour, você viu que eu te enviei lá no Instagram? Ele disse, não. Eu tive mais de 10 reuniões hoje. Não olhei Instagram, porque eu não tive tempo. Vamos lá, aqui algumas fotos com a Delson, algumas propagandas, alguns podcasts, algumas coisas que eu já fiz, aí desafios e oportunidades, dicas para empreendedor, acabou de assim, ó, vamos lá, marketing e comunicação. Aí, ó,
Quem não comunica, não vende. Seja claro, criativo e constante. As finanças, controle financeiro não é só cortar os gastos. Controle financeiro não é só cortar os gastos. Tem que realmente saber para onde está indo o dinheiro, tá? E ó, uma coisa que eu aprendi, viu? O gasto da empresa é igual a unha. A despesa da empresa é igual a unha. Toda semana você tem que ver onde tem que cortar. Toda semana tem que olhar, ó, o que é que eu estou gastando, o que é que eu estou vendo, rever. É igual a unha. Vamos lá, adaptação novo. Quem se apega, e sempre foi assim, fica preso ao que já não é. E também, ó, quem chega primeiro bebe água limpa. Quem se antecipa conquista o mercado. Então seja breve, seja rápido para você conquistar o mercado. E obrigado, pessoal. Muito obrigado. Espero ter colaborado com vocês. Essa é a minha história. Valeu, Júlio.